Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, Ele venha dirigir os nossos pensamentos, nossos corações, para que todos nós, a uma, venhamos servir a Deus neste mundo, para que o nome dele seja santificado em nossas vidas. Quando o nome dele é santificado em nossas vidas, então Deus é agradado. Deus sente prazer nisso, porque isso significa que a gente tem temor para com ele, respeito, reverência, que o consideramos mesmo nosso Pai eterno. Então, essa comunhão entre você e Deus tem que refletir neste mundo de tal forma que ele seja, o nome dele seja santificado na sua vida. As pessoas venham reconhecer que Deus existe. As pessoas neste mundo, os incrédulos, os parentes, enfim, todos, venham reconhecê-lo como o único Senhor Deus e Salvador. Bem, quando nós propomos o jejum de Zacarias, muitas pessoas, infelizmente, não entenderam o espírito desse propósito. A gente até compreende, a gente até entende. E eu quero dizer para vocês aquilo que Deus me ensinou, porque são 61 anos que eu me familiarizei com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. E eu estou confessando isso para vocês hoje. 61 anos. E eu nunca, em toda a minha vida, tinha notado, reparado, atentado para essa situação de Zacarias e Isabel, sua mulher. Zacarias era um homem justo, ele e a mulher, está aqui escrito, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ele era diferente dos demais judeus. Ele era um judeu, um sacerdote da linhagem de Arão, de Abias. Eles eram um casal de Deus, idosos. A idade já havia avançado. Eu nunca atentei para o fato do porquê. Por que que Deus calou, emudeceu ou fez Zacarias mudo? Porque Deus cura, Deus não faz ninguém doente, Deus não faz ninguém defeituoso, Deus só faz o que é perfeito. Mas aqui o anjo do Senhor calou, fez esse homem de Deus justo, fez dele mudo. Por quê? Por quê? Eu nunca perguntei, mas ontem nós tivemos, mesmo sem perguntar, a resposta. É interessante, muito interessante isso, porque
Para mim, isso é uma lição extraordinária. Por que que Deus fez o seu servo justo? Tanto ele quanto a mulher dele eram justos, mas Deus falou com ele. Deus se revelou sozinho para ele. E ele, Zacarias, não creu tanto na palavra de Deus enviada pelo anjo. Então, Deus o fez mudo, até que as profecias se cumprissem. Depois ele falou, claro. Quando João Batista nasceu, perguntaram qual vai ser o nome dele. Vai ser esse, fulano, beltrano? Não. Aí ele abriu a boca e disse, João é o nome dele. Porque Deus é quem havia dado esse nome. Minha amiga e meu caro amigo, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, que Deus revela para a gente algo tão glorioso, tão extraordinário, que quando ele revela, se é algo para o propósito dele, como foi o caso de João Batista vir, ele era o precursor de Jesus, veio a ser o precursor de Jesus, preparou o caminho de Jesus, o homem que Jesus disse, olha, dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém igual João Batista. Quer dizer, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Noé, ninguém, nem Jó, ninguém foi tão importante quanto João. Ele já nasceu eunuco, ele foi feito eunuco, só para servir a Deus, só para preparar o caminho do Senhor. E qual foi o fim dele? Prisão, e foi decapitado dentro da prisão. Novo ainda. Mas ele fez a parte dele. Ele fez o que Deus queria que fosse feito. Essa revelação de quem seria João, Deus não queria que ninguém soubesse que ele viria, que era João, embora as profecias apontavam para um homem que viria preparar o caminho do Senhor. Mas, quando Deus, por meio do anjo, revelou essa gloriosa revelação, informou para ele, para Zacarias, para que Zacarias não viesse a divulgar, a falar e e frustrar os planos de Deus, eu creio assim, mas você pode crer do jeito que você quer, cada um tem a sua fé, mas eu creio assim. Então, para que ele, João, não viesse frustrar os planos de Deus, falando, divulgando, o anjo o fez mudo. Quer dizer, um homem justo perante Deus, irrepreensível, está aqui escrito, irrepreensível, ou andando sem repreensão em todos os caminhos, todos os preceitos, mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. Veja só que coisa maravilhosa. Zacarias e Isabel eram idosos e há muito que vinham pedindo a Deus um filho. Porque naquela altura, naqueles tempos, uma mulher, um casal que não tivesse filhos,
especialmente a mulher, era tida como uma figueira seca. Ela era humilhada, não era considerada. As pessoas achavam assim, ela não tem filho, é porque não merece. Eles não têm filho porque não merecem. É uma pessoa, digamos assim, amaldiçoada, entre aspas. Mas eles eram homens, um casal perfeito aos olhos de Deus. Mas as pessoas, coitadas, elas não viam dessa forma, porque elas não conheciam a Deus. É a mesma coisa na cultura judaica. Se você tem dinheiro, é porque Deus abençoou você. Se você é pobre, miserável, é porque você tem culpa no cartório. Você tem que ser assim mesmo. É um amaldiçoado, digamos assim. Então não importa se o rico ficou rico por causa das suas trapaças ou se ele é rico por conta da justiça. Não. Eles logo pensam, esse homem é de Deus, é um homem de Deus. É um abençoado de Deus. É claro que tudo vem das mãos de Deus. Deus é quem nos dá a inteligência, dá tudo. Mas eles pensavam assim. E como Zacarias e Isabel eram um casal perfeito aos olhos de Deus, não era compreensível que eles não tivessem filhos, que eles continuassem sendo sacerdotes do Altíssimo e não fossem contemplados com filhos. Mas Deus sabe o que faz. Talvez seja essa a sua situação, minha amiga e meu caro amigo. Você anda nos caminhos do Senhor de forma irrepreensível. Você vive a sua fé. Você vive neste mundo para servir a Deus. Você não vive neste mundo para servir a si própria ou a sua família, aos seus sonhos e objetivos deste mundo. Não, você vive para servir ao Senhor. E você vem fazendo isso ao longo dos anos. Mesmo assim, o sonho de ter um filho, por exemplo, não aconteceu. Ou o sonho de ter uma realização pessoal não aconteceu. Nem por isso, Isabel e Zacarias deixaram de continuar servindo ao Senhor. Eles eram justos perante Deus. Eles eram justos perante Deus. Você sabe que, aqui para nós, vamos fazer um parênteses aqui. Quando você lê a Bíblia, não lê correndo, não. Não lê com pressa, não. Não lê com ansiedade de chegar no fim da página, não. Do capítulo, não. Leia com carinho. Leia com atenção. Observe a pontuação. Cada palavra. Às vezes um E quer dizer muita coisa. Às vezes você nem observa, mas um E, simplesmente um E, quer dizer muita coisa aqui na Bíblia. Então, diz o texto que ele era sacerdote. Sua mulher era das filhas de Arão. Arão era irmão de Moisés. Arão era o sumo sacerdote na época de Moisés. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando todo dia em espírito, né? Andando sem repreensão em todos os mandamentos
e preceitos do Senhor. Quer dizer, eles viviam uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada ao Senhor. Mesmo assim, não tinham filhos. A vergonha perante a sociedade naquela altura era grande, porque eles não tinham filhos. Eles não tinham um herdeiro para continuar o ministério de servir a Deus. Ainda assim, eles não reclamavam, eles não lamentavam, eles não ficavam falando para os outros, olha, fulano, Deus não me ouviu. Não, lamentar, murmurar, nada disso. Nada disso. Porque a murmuração, os lamentos, as reclamações que a gente faz com a nossa boca, no fundo, está dizendo assim, meu Deus, o Senhor é grande, mas não é tão grande assim, não. Em outras palavras, o Senhor é todo poderoso, mas o Senhor não pôde ainda, por algum motivo, o Senhor não fez isso e aquilo que eu tanto quero. O Senhor não realizou o meu sonho, os meus sonhos. E começa a falar bobagens, abobrinhas, jogar conversa fora, conversa fiada para boi dormir. Pois bem, chegou o momento em que Deus enviou o anjo dele. É muito legal. O anjo não era um anjo qualquer. O anjo era o anjo Gabriel. Se eu não me engano, foi esse anjo que também falou com o profeta Daniel. Se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas isso aí são detalhes. Também o nome não importa se é o profeta Daniel, se é o profeta Samuel, enfim. O que importa é o seguinte, que esse anjo foi destinado para levar boa notícia para ele. Revelar para ele o que viria a acontecer. E ele, mesmo ouvindo, veja só, ele era um homem justo, junto com a sua esposa. Ele era um homem irrepreensível, que andava nos caminhos, nas leis, nos mandamentos de Deus. Era sincero, já eram velhos, quer dizer, não era criança mais. Mesmo ouvindo, vendo o anjo e ouvindo da sua boca o que Deus iria fazer, ele ainda fez a pergunta. Ele disse, como saberei isto? Como saberei isto? Coitado. Como saberei isto? Pois eu já sou velho. Sim, você é velho, mas você não se esquece que Abraão também era velho. O anjo poderia falar com ele. Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Quer dizer, mostrou as dificuldades, mostrou as condições que eles carregavam. Como é que vai acontecer isso? Então o anjo aproveitou essa deixa, vai ficar mudo, você vai ficar mudo até o dia em que estas coisas aconteçam. Por quê? Porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, você vê que só porque, eu falo só, mas é um só porque ele disse, como saberei isto? Pois eu já sou velho, olha as minhas condições, como é que vai ser isso? Em outras palavras, olha a minha idade, a minha mulher já passou a época de dar filhos,
também. Como é que vai acontecer? Quer dizer, ele conhecia a história de Abraão muito bem, melhor do que nós. Mesmo assim, ele duvidou. Mas eu não estou aqui jogando pedra em Zacarias, não, porque eu estou aqui também me colocando no lugar dele. Porque quem sabe, né? Quantas coisas Deus não revela para nós porque ele não quer frustrar os planos dele. Porque se a gente souber, pelo menos eu sou assim, se ele me diz uma coisa, eu boto a boca no trombone e vou falar para todo mundo. Ah, vou. Ó, pessoal, é isso aqui. Tudo que Deus me dá, minha amiga, meu amigo, eu procuro dividir com todos. Tudo que Deus me dá, eu divido com todos. Que são os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para a vida de todos. Eu quero que Deus abençoe todos. Eu não quero ficar com a bênção sozinho, não. Não, de forma nenhuma. Eu quero que isso se espalhe. Porque esse é o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, lembra que eu já falei aqui? Aliás, acho que eu falei essa semana passada. Quando a gente tem, a gente quer dar. Quando a gente não tem, a gente quer pedir, quer receber. Então, quem tem o Espírito Santo é fonte e quer dar, e dar, e dar. Não fica preocupado em receber, porque a fonte só dá. Seja na chuva, no frio, no calor, seja lá o que for, a fonte está sempre jorrando, sempre jorrando. Então, minha amiga, meu amigo, eu seria também, eu me coloco no lugar de Zacarias, eu ia botar a boca no trombone. Mas Deus certamente iria fazer comigo a mesma coisa que fez com Zacarias e também com você, porque nós somos humanos, nós somos frágeis. Embora nós tenhamos recebido o Espírito de Deus, tenhamos a mente de Cristo, a nossa mente é a mente de Cristo, o nosso coração é um novo coração, mas a carne, a nossa matéria, a nossa natureza continua sendo carne. Essa é a realidade. Continua sendo carne. Quando o apóstolo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, essa criatura é espiritual. É no espírito e na alma. No espírito e na alma. Mas o corpo continua envelhecendo, o corpo continua fragilizado, sujeito às situações, circunstâncias deste mundo. Continua sendo carne. Paulo também fala, nós temos ouro dentro de nós, significando o Espírito Santo, mas num vaso de barro. Quer dizer, somos vasos de barro que carregamos ouro puro, quer dizer, o Espírito de Deus. Então, é claro que, por conta de sermos barro, mas barro mesmo, é que nós não podemos confiar no nosso barro, porque ele é barro. Muitas pessoas perguntam, bispo, poxa, eu recebi o Espírito Santo, mas eu estou doente. É o barro. É o barro que está doente, mas o Espírito está forte. Então, nós aprendemos assim que Deus, para não deixar Zacarias falar o que não deveria falar, para preservar o menino que viria a nascer, que era João, então Deus o fez mudo,
Somente quando veio a criança é que foi lhe aberto a boca para falar. O nome dele é João. Então, amiga e amigo, aprenda isso. A comunhão com Deus, a gente tem que estar em espírito, andar em espírito. E para a gente andar em espírito, a gente tem que negar a carne, a gente tem que negar o nosso eu. Porque quem anda em espírito, ou quem vive em espírito, quer dizer, no Espírito Santo, tem os seus pensamentos focados nos pensamentos de Deus. Anda pensando os pensamentos de Deus. Quem não anda no Espírito, anda na carne. E quem é que anda na carne? Anda na carne aquele que vive pensando nos seus planos, nos seus próprios pensamentos, nas suas cobiças, nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas vaidades, na sua vida neste mundo. Quem anda no Espírito sabe que vive eternamente, mas quem anda na carne sabe que vai viver num tempo muito limitado aqui na Terra. Esse é um fato. Mas quem anda no Espírito não morre nunca. Jesus disse assim: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Jesus falou isso. Mas aquele que vive na carne, concluo eu, aquele que vive na carne, esse perece, com certeza, porque vive pensando apenas nas conquistas materiais, nas conquistas que satisfazem o seu eu, seu orgulho, suas vaidades, suas concupiscências, que é o mundo. Por isso Jesus também disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, as pessoas estão mais focadas em ganhar o mundo do que salvar a sua alma. Hein? Por quê? Porque, infelizmente, a maioria não usa a inteligência, não usa o seu raciocínio, não usa o espírito para meditar na palavra de Deus. Deus, minha amiga, meu amigo, aqui, através de Zacarias, ele está falando assim: olha, está aí um exemplo de fé a seguir. Esse homem, apesar de ser justo perante os meus olhos, íntegro, andar de acordo com a minha vontade, esse homem, esse casal, apesar de ser irrepreensível, o seu sonho, o sonho de ter um filho, não aconteceu. Nem por isso ele deixou de ser fiel a mim. E aí nós entendemos aquilo que está escrito lá no profeta Abacuque, que nós vamos ter esse comentário em breve. Ainda que a figueira não floresça, essa figueira é aquele que vive em espírito. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, quer dizer, ainda que falte o mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, quer dizer, ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Coisa linda, né?
coisa magnífica, extraordinária. Então, quem vive em espírito, mesmo que não tenha os seus sonhos realizados, mesmo que não tenha as suas súplicas, suas orações respondidas, ainda assim se alegra no Senhor. Aleluia. Não é bacana isso? Fala a verdade, minha amiga, meu amigo. Você que está me assistindo nesse momento, poxa vida, preocupado com isso, com aquilo outro, mas você tem sido fiel a Deus, fiel. E você se esqueceu, talvez, de que maior é aquele que está em você do que os seus desejos e necessidades sejam atendidas. Ainda que todas as portas estejam fechadas para você, mas a porta do céu, ela está aberta. Aliás, a porta do trono do Altíssimo está ali para você entrar na presença dele e se alegrar na sua presença. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé consistente. Essa é a fé que faz a gente se manter na fé. Essa é a fé que mantém a fé das conquistas. Essa é a fé que mantém a nossa alma ligadinha, sintonizada o tempo todo com o trono do Altíssimo. Essa é a fé que o Espírito Santo usou Jesus para falar para aquele leproso, o único leproso que ficou curado e voltou. Vai, a tua fé te salvou. Essa é a fé que salva, que faz a diferença na vida da gente. Ainda que tudo dê para trás, ainda que todas as coisas aparentemente sejam negativas, mas lá dentro da gente, no nosso espírito, nos alegramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe todos vocês. E esse jejum forçado, o jejum de Zacarias, já negar, não, em vez de falar isso, não, isso aqui não vou falar, não. Pensar mais um pouquinho, pensar 10 vezes antes de falar. Eu estou me segurando. Eu estou me segurando porque eu sou como você, minha amiga. Nós somos iguais. Mesma matéria-prima é igual. A diferença é que nós servimos a Deus todo dia. E às vezes você serve a Deus quando vai na igreja, etc. Mas, de qualquer forma, em espírito você serve a Deus também. Mas que isso fique bem claro, bem claro. Vamos negar nesse jejum de Zacarias, vamos negar os maus pensamentos, os julgamentos, as palavras negativas, as irritações com terceiros. Vamos perdoar aqueles que nos têm feito mal. Vamos deixar de querer ou de pronunciar qualquer palavra que venha prejudicar outros, que venha fazer mal a outros. Antes, pelo contrário, vamos pensar sempre no bem-estar do nosso próximo, abençoar todos que estiverem ao nosso redor, perdoar aqueles que por acaso você tem aí alguém que você tem mágoa, então você começa a perdoar já, desde já. E viver uma vida. Se você não puder fazer o bem, você não vai fazer o mal. Você vai querer o bem. Se você não puder fazer o bem, pelo menos você quer o bem daquela pessoa. Então, esse jejum é um jejum difícil, mas promete
mudar a sua vida, porque aqueles que não têm o batismo com o Espírito Santo vão ser batizados. Com certeza, vão ser batizados. Por quê? Porque vão se esforçar, vão lutar contra a sua própria carne para agradarem a Deus e não falarem nada que venha neutralizar tudo de bom que tem semeado. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.